Temos um convidado agora aqui no Fast News, é o advogado, mestre e professor de Direito Tributário, Dr. Bruno Romano. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui na Jovem Pan e eu espero poder esclarecer as dúvidas dos telespectadores que nos acompanham nessa noite. Ô, doutor, então significa que cada estado pode ter um resultado diferente, é isso? A depender da alíquota atual, como haverá a unificação nos estados, há estados em que pode ser que aumente, pode ser que abaixe, é isso, doutor? Exatamente, Vitor. E hoje, a alíquota que é praticada com relação ao ICMS sobre combustíveis, no caso gasolina e álcool, primordialmente, é de 17% a 23%, depende um pouco do estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 18%. E essa vai ser uma mudança significativa, porque esse percentual hoje é aplicado sobre o valor do combustível e agora vai haver uma mudança e vai ser um preço fixo. O ICMS vai ser de R$ 1,22 por litro. Então vai ter uma mudança significativa. Para os estados que cobram alíquotas mais baixas, como é o caso de São Paulo, que cobra de 18%, Paraná, que cobra 17%, vai haver uma majoração da cobrança do ICMS, inclusive de todos os estados da federação. Salvo engano, em 22 estados vai haver uma majoração da carga tributária e acho que em 3 ou 4 estados vai haver uma diminuição de maneira efetiva, que são os estados onde há uma mais elevada carga tributária, como é o caso de Sergipe, por exemplo, que cobra 23%. Então há essa diferença. Claro que essa precificação fixa, né, de R$ 1,22, ela traria uma diminuição da carga tributária como um todo, se o preço do combustível estivesse muito, muito elevado, o que não é o caso. Afinal de contas, a Petrobras reduziu o valor dos combustíveis recentemente, e com essa redução, reduziria a carga tributária, mas com essa precificação fixa, vai haver uma majoração e, no fim, vai impactar o bolso dos consumidores. O objetivo, doutor, dessa unificação, do estabelecimento dessa alíquota única em todo o país? O objetivo do estabelecimento dessa alíquota única é, na prática, trazer uma simplificação tributária e também, claro, evitar entre aspas, sonegação por parte de postos de combustíveis. Por quê? Porque hoje a tributação ela se dá de uma maneira muito esparsa. Existem, claro, mecanismos de cobrança única dos tributos, há estados que instituem, inclusive, essa sistemática, cobrando diretamente do distribuidor, por exemplo, mas também existe uma cobrança diretamente em impostos, depende muito de estado para estado. Então, a cobrança em si é muito pulverizada e há muitos estados que sofrem com sonegação fiscal. Essa cobrança única, ela vai se dar diretamente no distribuidor e, com isso, é uma forma de facilitar a cobrança, facilitar a fiscalização e reduzir também a sonegação fiscal. Só que essa simplificação, apesar de ser muito boa, trazer eficiência, por um lado, ela traz essa majoração por outro. Então, querendo ou não, o contribuinte ele vai estar pagando mais para que seja assegurado ao fisco o recebimento desses valores. Então, a tendência, doutor, é que agora a gente tenha o preço do combustível praticamente igual ou com variações muito pequenas em todo o país, sem grandes diferenças entre estados, porque o que a gente tem hoje é uma diferença até significativa, grande nos valores dos combustíveis. Quando a gente viaja e cruza de um estado para outro, a gente percebe isso, né? Que o estado de São Paulo é privilegiado, né? Como o senhor falou, temos uma alíquota mais baixa do que o restante do país e isso funcionava até, ou funciona, e aí quero que o senhor nos explique se vai continuar assim ou não. Era importante até para o transporte rodoviário, né? Caminhoneiros usam isso para calcular o abastecimento, né? Ou os estados em que é mais vantajoso abastecer, em qual momento, em qual trecho da viagem deve ser feito o abastecimento, justamente levando em conta o valor do combustível regionalmente. Isso vai continuar acontecendo, doutor, ou não? A tendência é que fique um valor só no Brasil inteiro? Se a gente fosse analisar a questão dos combustíveis exclusivamente pela sistemática da tributação, haveria sim uma unificação dos combustíveis. Então, seria natural pensar que o preço do combustível no Sergipe seria o mesmo
no de São Paulo, por exemplo. Mas existe uma outra questão aí que vai além da tributação, que é justamente a questão de frete, transporte. Querendo ou não, hoje nós temos algumas distribuidoras, temos distribuidoras aqui em São Paulo, temos no Rio de Janeiro, e os estados em que há uma maior proximidade de distribuição, eles são privilegiados, porque há um menor valor de frete envolvido, os custos periféricos com relação às operações são reduzidos. Então, apesar de, com relação à carga tributária, surgir um aparente equilíbrio, uma aparente unificação, o que levaria a crer de que os preços seriam iguais ou muito próximos em todos os estados, infelizmente isso não vai acontecer na prática, afinal de contas existem esses custos que margeiam toda a operação dos combustíveis, que vão trazer essa diferenciação mesmo. Inclusive essa diferenciação não existe só entre estados, às vezes você mudando de região na própria cidade, você consegue ver uma diferença muito grande. Inclusive, se você vai para postos de combustíveis, por exemplo, na Zona Norte, aqui da capital de São Paulo, você vê um preço muito reduzido em comparação aqui ao centro. Então, você vê que existe uma grande diferença também de demanda, de procura pelo combustível, custos de locação ou de propriedade do espaço. Existem diversas outras propriedades aí que impactam o preço do combustível, então não vamos passar uma régua e ter um preço único para o Brasil inteiro, infelizmente. E, doutor, nos estados em que houver diminuição da carga tributária, em que for reduzida a alíquota, haverá algum tipo de compensação, de contrapartida financeira por causa da perda de arrecadação desses estados, doutor? É muito provável que sim, e na realidade, Vitor, a sua pergunta é muito relevante, porque esses estados já estão aumentando a carga tributária justamente para tentar compensar uma perda de arrecadação anterior. Vale lembrar que no passado nós tivemos uma lei complementar que foi trazida pelo governo anterior, que tentou unificar, ou pelo menos deixar o mais próximo possível a carga tributária do ICMS com relação aos combustíveis. Até porque se hoje a alíquota acaba variando de 17% a 23%, como eu comentei, antes era muito pior, tinham estados que praticavam até 29%, e essa lei complementar tentou fazer uma unificação, até porque essa carga tributária muito elevada com relação aos combustíveis é inconstitucional, o STF já vinha se manifestando com relação a isso, e essa lei complementar veio tentar trazer essa uniformidade que o STF já vinha se manifestando. E aí os estados, verificando essa perda de arrecadação trazida pelas decisões do STF, por um lado, e por essa lei complementar, por outro, começaram a aumentar a carga tributária de todos os produtos, porque antigamente só existia essa carga tributária mais elevada para combustíveis, energia elétrica, entre outros. E com isso os estados, vendo que não poderiam ter uma carga tributária mais elevada para combustíveis, aumentaram para tudo. Já que eu não posso ter uma alíquota diferenciada, então tudo vai subir. Então, esses estados que vão perder a arrecadação provavelmente vão tentar fazer algum efeito de rebote novamente para tentar recuperar essa arrecadação que iria ser perdida com base nessa tributação única de R$ 1,22 por litro do combustível. Muito bem, a análise do advogado, mestre e professor de Direito Tributário, Bruno Romano. Obrigado mais uma vez, doutor Bruno, pela presença aqui com a gente. Boa noite. Agradeço, Vitor, o convite, eu agradeço também pela oportunidade, eu espero ter esclarecido todas as questões dos telespectadores e tenha uma boa noite. Obrigado.